O ministro Alexandre de Moraes disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu ordem judicial, mas que as irregularidades foram isoladas e, por isso, descartou a prisão dele. Em resposta aos questionamentos que foram feitos pela defesa do ex-presidente sobre a divulgação de falas em redes sociais de terceiros, Moraes esclareceu que Bolsonaro não está proibido de conceder entrevistas. Guilherme Bausa, ao vivo, de Brasília, tem as informações para a gente. Bausa, boa tarde. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Estúdio I, a você que nos acompanha também nesse momento na Globo News, uma decisão que era muito aguardada e veio hoje pela manhã, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguns pontos para a gente falar dessa decisão do magistrado. Primeiro ponto, na avaliação dele, não há dúvidas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a descumprir a ordem judicial, as medidas cautelares que foram impostas por ele, Alexandre de Moraes, na sexta-feira. Quando isso aconteceu? Na segunda-feira, quando Jair Bolsonaro participou de um ato político na Câmara dos Deputados, numa reunião ali do Partido Liberal, e naquele momento ele concedeu uma entrevista, falou com os jornalistas e esse conteúdo acabou sendo replicado, utilizado por apoiadores dele nas redes sociais, notadamente pelo filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, então, que a briga é com o Eduardo Bolsonaro. Ele postou. Aí todos os brasileiros agora têm que ficar quietos. Gente, isso tá muito perigoso. Porque na Constituição, a primeira emenda que fala é o seguinte: liberdade de expressão. Por quê? Essa Constituição já foi feita por causa que calaram muito na época da ditadura. Agora é que colocaram essa cláusula na Constituição de que liberdade de expressão, mas vamos embora. No entanto, segundo ponto dessa decisão, para o Alexandre de Moraes, esse descumprimento foi um ato isolado. Ele levou em consideração as alegações apresentadas pela defesa de Bolsonaro de que ele não teve intenção de descumprir as determinações e que, enfim, foi um ato ali que aconteceu na Câmara dos Deputados sem que houvesse intenção de Bolsonaro de descumprir aquilo que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, e a defesa alegou que ele tem respondido, enfim, cumprido exatamente aquilo que está previsto nas medidas cautelares, tem cumprido de forma rigorosa. Terceiro ponto da decisão. O ministro Alexandre de Moraes diz que se houver um novo descumprimento, a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva será imediata. E, por fim, Alexandre de Moraes alegou que não proibiu Jair Bolsonaro. Oi, amor. Tô gravando aqui, fale. Ah, meu amor, rapidinho. Tá. Tô pensando aqui, pensei de chamar o Aro. Tá bom. Porque às vezes amanhã, mas aí o do Aro, duro que se chamar o Aro, chama tudo. E Aí daí? vai, chama tudo. A gente leva, meu amor. Vamos, vai, dá essa alegria. Aproveita que eu tô em casa. As coisas estão mudando, a gente tá mudando. Aí nós vamos ver os horários, então. E não, primeiro você liga e pergunta se pode, antes de você combinar. Aí você vê os horários e manda, entendeu? Tá, beijo. Beijo, Tchau. te amo. Tchau. Ixi, tem que procurar. Beijo. Tchau. Bolsonaro de dar entrevistas, fazer discursos. O que ele proibiu é o uso de subterfúgios, é que Bolsonaro instrumentalize essas falas públicas para abastecer seus aliados de modo a produzir conteúdo ali nas redes sociais. Então foi essa, em síntese, essa foi a decisão de Alexandre de Moraes. Vamos destacar aqui, Sadi, 3 trechos dessa decisão que foi obtida mais cedo pelo jornalista Márcio Falcão, repórter da TV Globo. Olha só, nesse primeiro destaque, Alexandre de Moraes mantém as medidas cautelares que foram impostas na sexta-feira, ressaltando novamente que dentre elas inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos e privados. Vamos agora para uma segunda tela em que Moraes diz que em momento algum Bolsonaro
foi proibido de dar entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Mas ele deixa claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. E por fim, vamos para uma terceira destaque. Alexandre de Moraes acrescenta que a justiça, mas não é tola. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois do que aconteceu na segunda-feira, ele optou pelo silêncio, né, não participou mais de eventos ali políticos, inclusive estava prevista a ida dele na terça-feira à Câmara dos Deputados para um outro ato com deputados ali do PL, mas ele decidiu não participar e desde então não tem dado declarações à imprensa. Inclusive, agora há pouco, já devolvendo para você, Sadi, ele participou de uma atividade religiosa, na saída foi questionado por jornalistas e disse que conversaria com o seu advogado para saber ele pode falar com a imprensa. Volto contigo. Balsa, muito obrigada pelas suas informações. A gente comentou aqui, a expectativa da defesa era essa, de que não houvesse prisão neste momento, pelo menos, que eles estavam aguardando a condenação em prisão após o fim do processo, após o fim do julgamento. E foi importante também o ministro trazer esses esclarecimentos, Merval, a respeito do que pode e o que não pode, sobre liberdade de expressão. Então, mas antes, trouxemos a opinião do ex-economista, do economista, no caso, do Banco Central, ex-diretor. Só para ver a opinião dele dentre dessas outras aí. Confira para você ver. Quanto esse imbróglio ameaça a democracia? O que pode acontecer com o equilíbrio entre os poderes? Bom, não existe equilíbrio mais entre poderes, né, Karen? Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado e não por pouco os limites que ele, dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular essa última, né, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente o Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Está o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vai rolar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, também acho o cancelamento dos vistos é uma medida estúpida também. Agora, não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. Chegou essa última de resolver o conflito quando teve o problema do IOF, né? Não chama para uma conciliação. Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo falar, vem você aqui, vamos tentar fazer um acordo. Ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu. Como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do Executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas, é verdade, que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. E, em particular, era uma decisão, inclusive, que retroagiu o efeito do imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos 11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para a cadeia. Sobre as entrevistas. Boa tarde a todos. O ministro Alexandre de Moraes tinha tomado uma decisão que pareceu a todos exagerada, né, ao impedir o ex-presidente de dar entrevista, pronunciar. Não tinha sentido nenhum essa decisão, porque é impossível hoje em dia você calar as pessoas. De alguma maneira, alguém bota em algum lugar o que você falou, grava sem você saber, ou grava você sabendo e finge que não está sabendo. Não tem como, né? Você ia ter que prender um atrás do outro para executar essa decisão. Então ele esclareceu, não deu de que recuou, mas de verdade recuou, porque se fosse tão clara, deveria ter sido feita no primeiro momento.
E assim a gente fica mais organizado, né? A prisão preventiva, a prisão domiciliar com tornozeleira, tá bom, dentro dos critérios e tal. Agora, além disso, proibir o de se encontrar com as pessoas, de falar, seria um exagero que só colocaria em a decisão final do Supremo. Otávio. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes transfere para os mais radicais a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Então, vamos ver. A prisão do Bolsonaro hoje interessa mais aos radicais bolsonaristas do que a qualquer um. Eduardo Bolsonaro escreveu ontem: tive um jantar com uma pessoa muito interessante, disse: Eduardo, tenho medo do que o Trump possa fazer se esse jogo prenderem seu pai. No que eu respondi: tenha medo não, apenas faça. Ou seja, ele está dizendo aqui que a prisão interessa porque vai entornar o caldo, vai acirrar ainda mais as relações do governo Trump com o governo brasileiro. O que o Alexandre de Moraes faz? Mas uma pergunta. Tudo isso está dentro do processo e dentro da lei, ou ele está cometendo excessos? Essa é a pergunta que poucos respondem. Todo mundo sabe a verdade, mas poucos respondem. Mas dá uma olhada na resposta dele para você ver. Bolsonaro não está impedido de dar entrevista, Bolsonaro não está impedido de falar publicamente. Mas, se o filho dele, que é o radical dos radicais, postar uma fala do Bolsonaro, vai estar caracterizado outra vez um descumprimento da medida cautelar. Porque eu não sei, porque como o Val disse, você não tem controle sobre isso. E aí o STF vai fazer, se o Eduardo Bolsonaro publicar um pronunciamento do Bolsonaro, o que o STF vai ter que prender para não se desmoralizar? Então, na prática, essa decisão, que eu tive dificuldade de entender, como é que uma pessoa pode ser responsabilizada pela publicação numa rede social de terceiro. Porque é uma decisão inventada e colocada na cabeça do ministro que ele acha que é certo, mas não existe essa lei na Constituição, por isso que se torna todo esse imbróglio. Mas ele abriu a possibilidade dos radicais decretarem simbolicamente a prisão do Bolsonaro. É tudo que querem. Essa decisão é tudo que os radicais querem. A gente falou aqui no começo da semana que havia essa avaliação também dentro do Supremo, de ministros da Corte, eu comentei isso aqui, acho que na terça-feira, de que a turma radical joga na provocação. Fica provocando, fica armando cenários e trabalhando por armadilhas, e comparei com a eleição de 22, durante o segundo turno, quando havia aquela discussão se o ministro Moraes iria ou não adiar o horário do fechamento das urnas por causa do bloqueio nas estradas. É com isso que trabalha essa turma radical. O tempo todo jogar na confusão. Então, não está nada fora do script. E a esquerda tem vocês como militantes para dar as notícias delas. Fica difícil, né? Exatamente, está tudo dentro do roteiro. É exatamente isso. Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos os amigos, boa tarde, assinantes. Eu acho que é exatamente isso. A gente, ou seja, pelo cronograma que está correndo, tudo começa, ele se define entre o final, vamos lá, meados de setembro, demora de alguns juízes para fazer seus votos. Todo mundo sabe, está claro, as provas são muito evidentes de que o ex-presidente Bolsonaro será condenado. Acho que a discussão é o tamanho dessa pena, como ela vai ser dada. Então, para Eduardo Bolsonaro e companhia, o que interessa é melar o jogo. Uhum. Agora aquele, né, se fosse uma partida de futebol, é aquele momento em que começa a tentar ver várias expulsões e tal, porque a partida já está perdida. Né? É ver se consegue anular a partida. Então, eu acho grande essa decisão do ministro Moraes, do que ele faz uma nova redação para deixar claro que não é uma censura prévia, o que é ótimo. Não é uma censura prévia. Você ouviu bem o que ele disse, não é uma censura prévia. Ele não pode dar entrevista, ele não pode falar nada, como se diz, né? Poder pode, mas vai de você. Aí depois você não reclama. Poxa. Nós não tenhamos censura prévia. Porém, ela cria o risco de, assim, com o Eduardo Bolsonaro ou o Paulo Figueiredo ou algum desse grupo, publica alguma coisa do ex-presidente Bolsonaro e faz com que o Supremo tome uma decisão, assim, não seria fazer uma prisão domiciliar do ex-presidente e jogar esse combustível num julgamento que já é, por si só, emocionante, vamos pensar assim, né?